Boa noite, meu povo. O ano virou e nós começamos com mais um episódio, o 8º episódio do podcast A Voz do Povo, com um cara que tem alguns quilates a mais dentro do nosso município de Limoeiro de Arari, Alagoas, conhecido como Caio Rayali. Quem conhece sabe, um jovem batalhador, guerreiro, como diz nosso amigo Diego, fui stalkear ele, né? Isso, e logo mais tem aí. Caio, me diz aí. Fala, Luiz, tudo bom? Prazer estar aqui contigo. O prazer é todo meu. Boa noite e feliz ano novo para quem está assistindo. Para mim é uma satisfação enorme e quero parabenizá-lo pelo podcast, pela ação, pelo desenvolvimento que tá dando voz a, como vocês dizem, a quem não tem voz. Quem não tem voz. E principalmente ajustando algumas coisas que tem de ajustar e abordando temas a qual as pessoas gostam de participar, de ouvir, que é um tema muito abrangente, que é a política. Nesse sentido, a gente vai falar sobre o empreendedorismo, que é a área que eu mais atuo, que eu gosto, mas também eu gosto muito da política e nós sabemos disso. Não se preocupe não, que vai ter eu vou pedir pro o nosso projetor aí colocar um fogo aí por trás de você, que vai ter uma pergunta que você não tá entendendo não. Você não tá entendendo não. Pergunta Maravilha. Que todo mundo quer saber. Quer saber. Mas essa vamos deixar pro final. Vamos sim. A primeira pergunta é: quem é o Caio Rayali, né? Bom, Caio Rayali é um jovem sonhador, como a gente sabe, empreendedor, que buscou um lugar na sombra. Eu sempre digo assim, eu busco um lugar na sombra. Desde a minha infância pobre, infância humilde, como a maioria dos brasileiros tem. E eu não me conformei com essa situação. Filho de mãe sem pai, apesar de ter um pai meio que ausente, mas um pai dedicado a uma bênção na minha vida. Mas tive todas aquelas dificuldades, nós nos criamos juntos praticamente, eu e você. Sim. Depois você foi para São Paulo. E aí nós ficamos numa cidade pequena, a qual tem todos os sofrimentos para se desenvolver. Mas eu quis provar para as pessoas, quis provar para mim mesmo, principalmente, que eu podia conseguir galgar coisas maiores na vida. E é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias, tenho tentado ser uma pessoa melhor a cada dia. Então esse é o Caio Rayali, pai da Helena, esposo da Franciele Pontes, e estamos aqui sempre buscando ser a melhor versão de si mesmo, sempre buscando compreender as nuances da vida e transmitir uma mensagem positiva e verdadeira, principalmente para as pessoas. Maravilha, tá aí, meu povo. O Caio falando um pouco sobre ele, mas isso é sobre ele em si. Mas como eu lhe falei, stalkeei ele um pouco. O Caio, hoje, não sei exatamente qual o cargo dele, mas o Caio, conta um pouco, Caio. O povo quer saber sobre seu lado mais religioso, se isso eu posso dizer que se coloca dentro do quadro religioso, né? Sim. Para glória de Deus, né? Deus conseguiu me resgatar do lamaçal do pecado, que nem diz o crente, que nem diz o cristão protestante. Lá na igreja a gente tem umas ações sociais. Não merecedor, a gente tem um cargo de evangelista, a gente faz com que o evangelho seja propagado de forma coerente e correta, de forma com que está na Bíblia. A gente busca sempre essa verdade. A verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então essa verdade me libertou e tenho certeza que libertará ainda mais pessoas através das nossas vidas. Assim como o senhor é conhecedor, ex-pastor, ou não sei se é ex-pastor, ou se ainda é pastor. A palavra correta é essa, que a partir do momento que você pastoreia, você tem um rebanho. Sim. Quando você não tem mais o rebanho, aí se isso torna é automático. Então, assim como você já ganhou muitas almas para Jesus, essa a nossa função. Nós estamos no Juá, nós estamos Juá e Jurema, nós temos uma congregação lá, nós temos uma congregação no Peleve que está ficando pronta, está linda, para a glória de Deus, e você está convidado para a nossa inauguração agora em janeiro.
E nós estamos no Timbó também. Nós estamos no Timbó. Então, são 3 congregações em 5 anos e estamos crescendo. E é essa a mensagem que eu quero levar, a mensagem de Cristo para o coração das pessoas. Dentro disso, Luiz, eu trago o empreendedorismo, que é muito forte dentro de mim. Além de eu ser evangelista, eu sou construtor, eu sou corretor, eu sou empreendedor, eu sou um vendedor, né? Você já aproveitando o gancho aí, você começou como corretor. Eu comecei tudo como vendedor de coxinha. Como vendedor de coxinha. Como vendedor de coxinha. A princípio eu vendia as tapiocas da Dona Francisca e que ela queria me colocar, ela perguntou, essa senhora, ela questionou se eu saberia trocar, passar troco, né? E aí eu gostava muito de matemática, 4ª, 5ª série ali com o Fabian, com a Robinha, que a gente até estudou juntos. Estudamos juntos. A Robinha sempre com aquela réguazinha que de vez em quando dava uma lapada naqueles santos assim. Aí passava com a régua também. Quem nunca levou? Hoje não tem essa graça, hoje perdemos esse contato. Apanhar da professora que nem apanhar da mãe. Essa é a grande realidade. Para mim é isso, né? Mas serviu como exemplo, né? Serviu, nós aqui. Estamos nós aqui, exemplo. Homens de verdade. É verdade. Com princípios, com valores, sim, sem dúvida, com éticas e sem mimimi. É. Né? Essa questão não. A Bíblia diz que a vara do pai corrige o filho. É verdade. E a minha mãe sempre dizia, olha, dentro de casa eu sou pai, eu sou mãe. Na escola o seu pai é o professor. Então o professor podia até puxar na minha orelha, ela estava de boa, estava sossegada. Não ia questionar. Essas eram as regras, né? Essa era a regra. Hoje mudou, mas mudou infelizmente, mas a gente aprendeu. E aí eu disse, não, eu sei passar troco. Aí eu fui vender as tapiocas da Dona Francisca, demorei pouco tempo lá, mas tudo para comer, né? Porque a gente não tinha renda, a gente não tinha dinheiro, minha mãe não trabalhava e foi um período muito difícil nas nossas vidas. E aí a gente eu comecei a vender e eu descobri que a partir dali tinha algo que eu podia fazer, que era ganhar dinheiro mesmo sendo jovem. Então a paixão por empreender começou daí. Começou daí. Tem um fato melhor e mais marcante, foi o seguinte, a gente tinha trocado de casa e tal, e a gente estava passando por uma extrema necessidade. A gente tinha um fogão de 2 bocas onde só pegava uma, né? E não tinha energia, era o lampião, antigamente era lampião. Aí era um bujãozinho pequenininho, que era o que a minha mãe podia comprar, que durante a noite ele clareava a gente, e durante o dia ele servia para fazer a comida. E a comida era só arroz e ovos, mais nada. Quando tinha, né? Quando tinha. Mas um dia eu ia passando de frente à delegacia, meu pai policial, e minha sandália pocou, minha sandália quebrou, né? Não, já estava quebrada. Aí ela estava com um pregozinho, e nesse prego... Quem nunca usou, né? O prego na sandália. Aí não teve infância. Não foi. É verdade. Aí não teve infância. Aí tava com o pregozinho, aí ele se sentiu constrangido. Aí ele pegou ali o dinheiro e disse, olha, suba, compra uma sandália. E eu lembrei, Luiz, que a minha mãe sabia fazer coxinha. Porque ela já fazia coxinha por encomenda para algumas pessoas. Então eu disse, olha, se eu comprar o material e ela fazia coxinha, eu posso ir vender. Então você ficou sem a sandália? Eu fiquei sem a sandália a princípio. Aí eu comprei o peito da coxinha, a massa, o ovos, que era para melar, o tempero e tal, e desci. Agora só que eu esqueci de um detalhe, que tinha que ter a farinha de rosca. Aí tinha um restinho de bolacha creme caqui lá em casa, eram as últimas que tinha. A minha mãe esfarelou, melou, aí deu tudo certo, a gente parear a panela, a gente descia na beira do rio e areava com a areia. E a minha mãe assim fez. Eu lembro como é que se diz, do pano de prato, para cobrir a coxinha, ele era rasgado. Aí tinha que dar 2 dobras para suprir ali a necessidade, para não ir com as coxinhas mostrando. E eu subi com a bandeja de coxinha.
Quando eu subi, cheguei no meio do caminho, que eu pensava de subir até lá em cima, a ladeira de Limoeiro, né? Chegar lá em cima vendendo, mas quando chegou no meio do caminho, lá perto daquela padaria, que era a antiga padaria do Batista, que hoje é um depósito de construção, cheguei ali e já tinham vendido tudo. E quando eu olhei pro bolso, que tinha um dinheiro, eu digo, acertei no negócio. Acertei no negócio. E eu desci muito feliz. Aí foi aí que eu entendi que vender nos dá condições e nos possibilita a ir a lugares inimagináveis. Foi a partir daí, com 12 anos de idade, que eu descobri que vendas muda a vida. Empreendedorismo muda vidas. E as pessoas têm o vendedor como rechaçado, uma profissão rechaçada. Mas sem venda, sem dinheiro. Sem venda, sem dinheiro. Onde essa pessoa chegar, ela está vendendo o tempo, está vendendo a água, está vendendo... Aqui, as pessoas estão vendendo o espaço. A hora. Tá entendendo? A hora. Tá entendendo? Então, vendas gera lucro, gera dinheiro, que gera possibilidades inimagináveis de você estar em lugares inimagináveis que você nunca pensou. Porque tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, que diz que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aquele que o teme e que o ama. Então, esse é o Caio Hayale, vendedor, empreendedor e agente de transformação da vida das pessoas. Maravilha, maravilha, Caio. Tá aí o povo conhecendo um pouco mais o Caio Hayale através do podcast A Voz do Povo. E, como eu lhe falei, stalkeando um pouco, o Caio meu povo é badalado nas redes sociais, né? É blogueiro, né? Caio é blogueiro. Aonde vai, ele tá tirando uma foto. Aonde vai, ele tá ali sempre comunicativo com os seus seguidores. Sim. E é quase 12 mil seguidores já, né? Sim, sim. Isso aí foi uma história meio icônica, esses 12 mil seguidores. Eu nunca me importei muito com questões de seguidores. Eu sempre me importo com a qualidade dos seguidores. Como assim, Caio? Ter seguidor não significa que você tem renda. Tá entendendo? As pessoas tem uma juventude agora que fica louco para ter mais seguidores, mas isso é importante, isso é bom também, tá entendendo? Mas eu sempre me importei com a qualidade, com o que eles estão absorvendo de mim e se eles vão trazer, tanto receber quanto dar. Entendeu? Ou seja, se eu tivesse, como eu tinha, 400, 500 seguidores, mas que pelo menos 100 deles me comprasse, pra mim eu já tava feliz, meu irmão. Tá entendendo? Então não importa a quantidade, e sim o que você vai fazer com aquela quantidade. E eu sempre tive isso. A gente vai para o lado político, foi o lado político que me deu essa projeção. Tá entendendo? Comecei a falar ali de política e tal, e as pessoas gostam disso. As pessoas amam política no Brasil, não é só uma questão regional, é a questão do Brasil, o mundo gira em cima da política. Então eu comecei como corretor, e eu precisava de quê? De visibilidade. Aí eu disse, não, agora eu vou ter que movimentar minhas redes sociais. Eu não tinha capital político, não tinha dinheiro, e eu entendi, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Estudar não o que a escola manda, né? Uhum. Não o que a escola manda, que esses ensinos aí é sem futuro. Digo logo, sou contra os métodos de ensino do nosso Brasil. Eu acredito que as pessoas têm que aprender educação financeira, têm que aprender a vender, têm que aprender principalmente a lidar com o ser humano, tá entendendo? Que estão se perdendo muito as pessoas. E aí eu fui avançando. Aí eu comecei a falar de política, as pessoas gostavam, comecei a fazer alguns vídeos, bater no sistema, né? Porque você entrevistou aqui o prefeito Marcelo Rodrigues. Ele é um cara excepcional, um cara sensacional, gosto muito dele. Mas o que eu não gostava era de muitas pessoas da gestão dele. Então eu só ia na ferida da gestão, que eram as pessoas. Porque as pessoas, quando pegam um cargozinho, pensam que são rei.
né? Eu tenho um ditado que diz, quer saber quem é o homem, dê dinheiro a ele, dê posição, Dê dê poder, cargo, né? dê poder. Então, algumas pessoas começaram a se ensoberbecer. Aí eu digo, pô, tenho que trazer isso aqui para mim. Aí trouxe isso para mim e comecei a tecer algumas críticas. E as pessoas gostavam, as pessoas davam like e tal. E foi aí que eu descobri, a partir da primeira publicação, que eu poderia ter like, que eu poderia receber o benefício. E no meio disso, eu jogava as minhas vendas, os meus lotes. Tá entendendo? As casas que eu vendia. Que eu não tinha dinheiro para fazer o marketing e esse marketing era gratuito. Tinha um preço, né? Sem dúvida. Ser criticado depois também, né? Sem dúvida. Tem um preço, tudo tem um preço. Então foi aí. Aí eu vendi uma casa a uma blogueira. Eu tinha 2.000, 3.000 seguidores, não lembro, não recordo muito. Que eu nunca me importei muito com isso. Aí eu vendi uma casa para uma blogueira e fui para São Paulo. Quando eu cheguei de São Paulo, aí tinha estourado. De repente. Aí a blogueira conseguiu levar esses seguidores para as minhas redes sociais. E graças a Deus e a ela, as redes sociais, eu ponho o pão de cada dia na minha mesa. Mas para mim tanto importa ter 500 ou ter 500 mil ou ter 5 milhões. Mas só para o povo entender um pouco mais, você põe o pão de cada dia na sua mesa trabalhando. Exatamente. Não é os seguidores em si que leva... Sim, eles ajudam, né? Porque é através das redes sociais que eles têm o primeiro contato comigo. Entendi. Eles têm o primeiro contato comigo, eles vão lá nas redes sociais, aí começa a ver a minha história, começa a ver a verdade que está dentro de mim e confia no corretor, porque corretor é um pouco rechaçado também. Quando diz que vai botar um corretor no negócio, as pessoas já se espanam. Tá entendendo? Então ela tem que criar, o corretor ele tem que criar uma conexão. O vendedor ele tem que criar uma conexão com o público. E através da minha religiosidade, do meu caráter, da minha história, que é verdadeira, porque numa cidade pequena não pode ter uma história de mentira, você tem que ser de verdade. Isso é um princípio elementar. Você ou é ou não é, né? Você tem que ser de verdade. Você pode passar nas redes sociais o que você quiser. Sem dúvida. Mas é no seu dia a dia que vale dizer. Isso é verdade. Então, numa cidade pequena, tem essa questão. E aí, Deus foi abençoando. Aí, essa conexão leva a ele entrar no meu WhatsApp. Entrou no meu WhatsApp, meu irmão. Aí já era. Aí eu vou mostrar a casa, aí eu vou mostrar os benefícios de ter uma casa. E se você quiser comprar sua casa, é só ligar pra gente, 981-61-7950. Esse é o número que você vai ligar. E eu sou o corretor Caio Rayali, está fazendo melhor pra você. Ele não perde a oportunidade, meu povo. Esse é o Caio Rayali, não perde a oportunidade, viu? E dentro de tudo isso, e dentro de todas essas informações, eu quero saber, e o povo quer saber como que surgiu. É Rayali Pontes Construção? Como que é? Rayali Pontes Construtora. É o seguinte, nesse intervalo, nesse meio da construção civil, eu aprendi que a gente tem que beneficiar as pessoas. Beneficiar aqueles que têm menos renda. Tá entendendo? Eu entendi dessa forma. E eu levava um cliente para um construtor. Vamos supor, a casa era 130, 140 mil. Mas eu tenho aprovado o cliente de 120. Aí o cliente não tinha 20 mil reais para dar de entrada porque era muito dinheiro. Tá entendendo? Era muito dinheiro e ele só tinha aqueles 120 mil só para entrar dentro da casa. E aí eu perdia o cliente porque não tinha ninguém que construísse uma casa de 120 mil reais porque eles queriam sempre um lucro maior. Tá entendendo? Aí eu cheguei para minha esposa, que Pontes é dela, né? Rayali é meu, Pontes é dela. Ela é minha sócia. Ela é minha sócia na vida, minha sócia nos negócios, minha Maravilha. sócia em tudo. Um homem sem mulher não é um homem. Para mim, né? Plenamente. Pra mim. Então a mulher tem que... É 50%. É 50%. 50% dela, 50% meu. E aí só não quero que ela me mate, tá entendendo? Para ficar com os bens. Mas de resto... Será que chega esse ponto? Chega não. Chega não. Só se for de amor, né? Muito amor aí. Não, e percebe nas redes sociais que há muito amor, há carisma. E não é só nas redes sociais, é no dia a dia. Maravilha. É no dia a dia Maravilha. que
As redes sociais, elas dizem muitas mentiras também. Sem dúvida. Tá entendendo? É aquilo que você quer mostrar, né? É. A gente discute, a gente Normal. se arranha, como todo casal, mas a gente tem o amor de Cristo dentro do nosso Maravilha. relacionamento. Isso é o mais importante. E aí, Luiz, eu disse, não, eu tenho que fazer essas casas para essas pessoas. Aí eu vendi alguns lotes, ela saiu do emprego, a gente foi juntando dinheiro, 7 anos juntando dinheiro. E quando pensou que não, a gente pegou e disse, dá para começar, dá para iniciar nossa primeira casa. Entrei em contato com um amigo que é o Cícero, é um cara que assim me deu uma visão. Nós precisamos de mentores. Sem dúvida. Todos nós precisamos de mentores, de pessoas que não nos ajudem com dinheiro, porque dinheiro não é ajuda. Ajuda é acesso. Chega uma hora que acaba, né? Ajuda é acesso, mas se ele lhe der acesso a algumas informações e você souber usar essas informações a seu favor, aí você cresce e você prospera. Então esse é um ponto muito positivo. Aí ele me deu esse acesso. Ele disse, olha, pode construir na minha construtora. E eu construí e eu vendi a nossa primeira casa. Da primeira foi a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E assim sucessivamente. E hoje nós estamos abençoando vidas. A margem de lucro pequenininha, mas só que é um propósito maior. E tudo aquilo que tem propósito tem vida. Tudo aquilo que é feito com amor, os benefícios, não é só o financeiro. É isso aqui que faz com que a gente converse, com que a gente tenha projeções, com que a gente se ame e se respeite. Porque o princípio de tudo é o amor. Então a gente faz tudo com amor. Cada casa, cada detalhe é com amor. Ah, eu não faria isso. Tem muitos construtores que dizem, não faria isso. Você faz casa. Não? Eu digo, faço porque se eu quisesse morar numa dessa, né? Se eu quisesse morar numa dessa. Ô, Caio, você falando dessas projeções aí, e eu viajei agora há 20 anos atrás, mais ou menos, quando nós andávamos ali na Baixa, e aos redores de Limoeiro, aonde que o nosso município teria uma casa avaliada no valor de mais de 100 mil reais, hein? Lugar nenhum. Em lugar nenhum. E hoje, graças a Deus, temos essa situação. Acima de 100 mil, né? acima de 100 mil, acima de 100 mil, porque você contou aí eu tô com uma casa lá que tá avaliada em R$1,5 milhão. isso dentro de Limoeiro. E se você quiser ver essa casa, ela tá disponível para você ver, para você olhar essa casa e, consequentemente, se você tiver o dinheiro, que eu acredito que tenha, você pode comprar. E vale muito a pena, viu? E eu queria que você explicasse um pouquinho também para o povo conhecer, né? Essa parte aí, daqui a pouco, como funciona a questão do financiamento. Porque tem muitas pessoas que, justamente entrando na sua visão, que tem o sonho de ter uma casa própria. Sim, sim. De ter uma casa diferente, né? Porque você vem com um projeto diferente. Sim. De qualquer forma, uma casa totalmente diferente da qual eu morava. Padrões. Totalmente diferente. E o povo em si, hoje no século XXI, a visão um pouco mudou. Do nosso Nordeste mudou. Eles não querem mais viver naquela casa de taipa, sem um piso, sem uma cerâmica, um banheirinho daquele jeito que você sabe, no quintal. Não, as pessoas querem viver um pouco melhor. E isso é bom. Sim. Explica um pouco aí, cara, como é que funciona a questão do financiamento, para que as pessoas possam entender. E isso diretamente, que eu não posso também deixar de não vender meu peixe, no podcast A Voz do Povo, dando voz a quem não tem voz, porque hoje você está literalmente dando voz a quem não tem voz. A quem não tem condições, você vai lá, viabiliza uma forma mais prática e dá as condições para aquela pessoa ter o sonho realizado. Sim. Isso é muito importante. A questão do financiamento é muito simples. As pessoas pensam que é o bicho de 7 cabeças. Como diz o jargão, né? Bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças, não. O financiamento é muito simples. Você ter um salário mínimo. Com o salário mínimo, você já consegue dar o primeiro passo. A gente manda uma lista de documentos, que é a documentação pessoal. CPF, identidade,
comprovante de residência, RG, faturas de cartão de crédito, tudo aquilo que comprova que você tem uma renda. Comprovou que você tem uma renda, Luiz, a gente vai e parte para análise de crédito. A primeira pergunta que as pessoas dizem, e a parcela? Se preocupa logo com a parcela. A gente não tem como dizer o valor de uma parcela, porque a gente precisa colocar todas as informações dela dentro do sistema, no sistema que a gente vai num correspondente. Eu tenho um correspondente aqui que é um dos melhores, o melhor de Arapiraca, eu acredito, que é o Sidney Calixto. A gente leva lá, já tem 10 anos que eu trabalho com o Sidney Calixto, eu financiei a minha casa lá, e hoje eu financio casas para outras pessoas e a gente vai conversando sobre essas coisas. Depois a gente vai trazer ela aqui também. Espero que seja dentro desse quadro de empreendedorismo. Sim, lance o convite para ele, já está convidado. Pronto, é autoridade no segmento, ele é autoridade no segmento aqui em Arapiraca. E no dia que ele vir, eu quero você desse lado para a gente entrevistar ele, viu? Pronto, então já está feito, Sidney Calixto. Eu espero que você assista. Eu vou mandar para ele esse podcast. Mande. E aí a gente manda a documentação, os dados pessoais, o sistema vai liberar o quanto vai ser financiado para você, o quanto é de subsídio. O governo liberou um subsídio de R$43 mil. Teve uma parcela, a gente está fazendo uma casa agora, a parcela do cliente, que o cliente é nosso funcionário, ficou R$330. Olha aí que maravilha. 330. O valor de aluguel, né? Na região. A mais baixa, né? Mais baixo do que mais o aluguel. Baixo, né? Porque a casa no padrão que vocês estão fazendo, o aluguel é um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Ficou 330. Aprovamos um agora, esses dias, 430. Aí o saldo financiado dela já foi um pouquinho maior, tá entendendo? Então, você pode realizar o seu sonho da casa própria conosco, com a renda a partir de um salário mínimo. Então, eu mando a lista de documentos, entre em contato no nosso WhatsApp, manda a lista de documentos, coisa simples, fácil, a gente desburocratiza tudo, ela só vai assinar, a pessoa só vai assinar. Maravilha. Ô Caio, então, dentro da sua fala aí, mas a questão do financiamento entra naquele programa Minha Casa Minha Vida? Também entra ou não entra no padrão das casas que vocês estão fazendo? Todos eles são Minha Casa Minha Vida. Todos eles? Eu só faço Minha Casa Minha Vida, agora só que tem três esqueci o nome. Tipo, 3 degraus, né? 3 projetos, 3 planos, alguma coisa do tipo. Esqueci o nome certinho. A palavra exata, né? Mas é dentro dessa linha de raciocínio. Dentro dessa linha de raciocínio. Então, tem a faixa 1, 3 faixas. Sim. A faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Faixa 1 é essas que o governo libera. Tá entendendo? R$50 a parcela, tal. Essa que foi feita pela prefeitura. Faz uma parceria prefeitura, Caixa Econômica e eles constroem a casa. A faixa 2 é a que eu mais trabalho, que é acima de um salário mínimo. Salário mínimo até R$2.000, R$2.400, R$3.000 e um pouquinho. E tem a faixa 3, que é de R$4.000 para cima. Então, a faixa que eu trabalho é a Minha Casa Minha Vida, faixa 2, que fica uma parcela a partir de R$330. Entendi. E aí a gente vai subindo. Quanto maior o salário, aí também tem um X da questão. Quanto maior o salário, maior a parcela. Entendi. As pessoas pensam que o salário alto é que é bom. Não. Quanto maior o salário, maior a parcela. Interessante. Porque é 30%, pode comprometer 30% do salário. Entendi. A Rayali Pontes, construtora, só constrói num lote que é seu? Ou se o cliente tiver um lote e dizer, não, eu vou contratar a Rayali Pontes, construtora, para fazer no meu lote ou no meu terreno. Vocês vão até lá o terreno, analisa, tal. Explica um pouco aí pro povo. A Rayali Construtora, ela constrói onde você quiser. Contanto que siga os padrões e tenha a documentação exigida. Entendi. Porque a maioria das pessoas tem um terreno. Em Limoeiro de Anadia, em Arapiraca, muitos lugares de Arapiraca, poucos terrenos são regularizados, ou seja, tem escritura pública. Teve escritura pública, foi a área urbanizada, aí a gente já pode construir. Agora não teve escritura pública, aí tem que transformar, fazer uso capião e tal, e aí começar o processo de construção. Isso vocês fazem também? Isso a gente faz. Entendi. A gente, lá em Limoeiro, hoje tem o uso campeão extrajudicial,
que a gente tira entre 90 a 120 dias uma escritura pública. Maravilha. Tá aí mais um conhecimento pro povo. Quem não sabia disso, hoje vai passar a saber, né? Pensa que o Caio só ganha dinheiro olhando pra cara dos outros falando de política. Mas o Caio trabalha. As pessoas me acham, muitas vezes, Luiz, as pessoas dizem, o Caio é inteligente. Eu não vejo por essa por esse ângulo, entendeu? Eu sou esforçado. Inteligente é aquele que fez uma faculdade, aquele que saiu no ensino médio com boas notas, fez uma faculdade, passou na faculdade e está empregado. Eu sou um cara esforçado, empreendedor. Tá entendendo? Eu sou curioso. Eu tenho curiosidade. E a curiosidade, tem um detalhe que a curiosidade matou o gato, né? Nesse caso, ela está me enriquecendo. Tá agregando mais gatos. Tá agregando mais gatos nessa situação. Ô, Caio, conta um pouco aí. A gente percebe que nas suas redes sociais, como você já disse, nem tudo que está ali, às vezes, não é 100% que você quer passar para quem está ali observando. E a gente sabe que somos muito observados, né? Sim. Percebe-se que você tem realmente buscado um conhecimento e sobre essa busca constante. Tem projeto novo chegando aí em questão da construtora ou do Caio... Caio Hayale. Caio Hayale? Diz aí, conta. É o seguinte, Luiz. A Bíblia diz que por falta de conhecimento meu povo perece. O povo sofre por falta de conhecimento. Na maior biblioteca do mundo nos Estados Unidos, diz assim, conhecimento é poder. Eu só agrego o seguinte, conhecimento colocado em prática é poder. Entendeu? Conhecimento colocado em prática é poder. Eu sou um cara que lê muito, eu sou um cara que estudo muito, eu sou um cara que busco muito, tá entendendo? Onde você me vê, eu tô aqui com um livro Seu Direito de Ser Rico, de Napoleão Hill. Esse cara, ele fala muito sobre essa questão pessoal, tá entendendo? Essa busca de você entender quem você é, como você está e para onde você está indo. A gente fez um método CIS, que eu digo que todas as pessoas têm que fazer. O método CIS do Paulo Vieira. É extraordinário. Ele mostra quem é você. Aí, a partir daí, você vê que você ainda está buscando pouco. Tá entendendo? E eu sou aquilo. As redes sociais não diferenciam muito do que eu sou no dia a dia, não. Eu sou um pai de família. Amo estar com a minha filha. Amo estar com a minha esposa. Amo estar na minha casa. Para você ter uma ideia, sábado e domingo eu só quero estar em casa. Lendo um livro, vendo a minha filha brincando, vendo a minha esposa dando um cheirinho nela, né? Lógico, tem que dar um cheirinho nela. E eu sou isso. Não é só nas redes sociais. É no dia a dia. E quem está ao meu redor sabe disso. E o conhecimento, ele é necessário. Ele é necessário. Isso aqui é uma troca de conhecimento, uma troca de informações. Sem dúvida. E as pessoas perdem tempo com TikTok, perdem tempo com besteira, com desnecessária, sendo que não vai agregar nada a elas. Então eu sou um inconformado com a intelectualidade das pessoas. Ser inteligente, buscar ser alguém na vida, não é pecado. Também, você não é inteligente só porque você faz uma prova e tira 10. Eu sempre tirei 6 abaixo de 0. As minhas notas sempre foram as piores na escola. Não me lembre, não. 3, 2, aí chegava na recuperação, na ré, fazia... Não tô querendo aqui que vocês façam isso, tá entendendo? Tirem 10, estudem, lutem. Minha esposa é professora, ela fica brava comigo. Mas eu sempre fui ruim na escola. Toda a vida. Aí eu entendi que se eu vendesse eu ganhava dinheiro, aí eu meti a cara nos livros. Quando você chega na minha casa, você já teve o prazer de ir lá em casa? Eu acho que é um prazer, né? Foi. Foi, sem dúvida. Já teve essa de ir lá em casa?
Você vê os livros, tenho muitos livros falando sobre vendas. Eu tive que aprender a vender, eu tive que aprender a lidar com as pessoas. E isso está na onde? Nos livros. São pessoas que passaram por uma experiência e colocaram nos livros. Aí ele está lá no acesso. Aí está um acesso para você. A nossa fé vem através de quê? De um livro. Da palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É a nossa fé, é o que nos move. Como a gente entende que Deus existe? Através desse livro. Então, conhecimento ele é necessário. Além do conhecimento, você colocar em prática. Eu costumo dizer que quando você tem o conhecimento e tem o chamado, ninguém lhe segura. Exatamente. Ninguém lhe segura. Algumas pessoas, já aproveitando o gancho aí, algumas pessoas só vê o Davi quando derrubou Golias. Exatamente, mas ele teve um treinamento. É claro. Eles não sabem do Davi, a qual passou por algumas dificuldades, né? Matou o urso, matou o leão. E... Aí teve a zombaria dos irmãos. Para onde vai esse? Aí se apresentou ao rei. O rei botou uma capa que não era dele, uma armadura que não era para ele. Não cabia, né? Porque a gente às vezes quer a armadura do outro. Às vezes a gente quer a armadura do outro, sendo que a nossa armadura está preparada para a gente. Prontinha. Se for com a pedra ou se for com a armadura, é aquilo que Deus nos deu. E você falando de armadura, né, automaticamente já abre um leque e a gente traz o nosso irmão José também, né? Que as pessoas só conhecem José como governador. Como governador. Então, para você chegar lá, tem um processo. Sim. E as pessoas não aceitam o processo. O mais interessante é quando você passa o processo de cabeça erguida. Sim. Acreditando e confiando nos propósitos, nos projetos. Porque em toda a sua fala aqui, as pessoas hoje vão olhar o Caio Reale como um empreendedor, como um empresário, que dentro de um município carente, já passou fome, necessidades. Já passou fome, necessidades. E não teve a oportunidade, entre aspas, correu atrás dela, buscou... A oportunidade é a gente que faz. Você correu atrás da oportunidade, buscou a oportunidade para si próprio, né? Sim. Então, em outras palavras, se você hoje fosse deixar uma mensagem para os seguidores, para aqueles pequenos empresários da nossa cidade que estão lutando para ter um espaço, conquistar um espaço, qual a mensagem que você daria hoje como empresário que tem se destacado na nossa cidade, pode ter certeza, já está se destacando nas cidades vizinhas, e eu tenho certeza que o projeto aí é grande. Porque tem viajado muito, então o projeto é grande. Sim, sim. Luiz, é o seguinte, busque o conhecimento. Busque estudar. Eu vi uma frase um certo dia que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, dos livros que você lê e das viagens que você faz. Para honra e glória de Deus, eu tenho feito muitas viagens. E nessas viagens, tudo que eu vejo lá de bom, analisar de tudo e retenho o que é bom. Eu tento trazer para dentro da minha cidade. Eu tento fazer a diferença dentro da minha cidade, a excelência. Então, o ponto principal para um empreendedor é fazer com excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência. Porque onde existe excelência, existe o favor de Deus. Onde existe excelência, não precisa ser cristão, não precisa ser budista, não precisa... Faça com excelência. Esse é o recado que eu deixo. Faça tudo com excelência. Se você for fazer, você vai dizer, é para mim? É para Deus? Deus se agradaria disso? Então, tudo que eu faço hoje, eu busco fazer com excelência. Porque assim eu sei que eu amontoarei na minha vida bênçãos sem medidas. Maravilha, maravilha. Caio, no 8º podcast, A Voz do Povo, no primeiro episódio de empreendedorismo, Caio Reale conosco aqui. E
Uma pergunta que não quer calar, que é pra gente finalizar, e os tambores tocam e o fogo toca aí. 2024 chegou. Certo. Ano político. Certo. E o povo quer saber. O povo quer saber. Caio Raialli vem como vereador da cidade? Não. Oxe, como assim não? Não, porque... E foi bem direto esse não teve nem meio termo, nem Não. pensou, nem... Já estava formalizada já essa... Existe... A gente não vive do que pensa. Eu tinha um desejo lá atrás de entrar na política, de ser político, de ser vereador, de ser prefeito, de ser deputado, de ser governador, de ser presidente. Porque se eu entrar, eu quero ser presidente. Eu tô entendendo. Tá entendendo? Se eu entrasse, eu queria ser presidente. Não é só o vereador, não. Mas a gente tem alguém acima da gente. Tem um ser acima da gente que fala conosco. E Deus nunca falou isso pra mim. Tá entendendo? O que ele fala, ele diz o seguinte: faça a minha obra. Eu só quero fazer a obra de Deus e, consequentemente, os meios vêm. Eu não preciso da política para abençoar pessoas, para ser canal de bênçãos das pessoas. Eu não preciso da política para movimentar a vida das pessoas. Eu ouvi uma frase que diz: é melhor ser amigo do rei do que ser o rei. Eu preciso ser amigo do Marlon Ferreira, do Marcelo Rodrigues, do Antônio Albuquerque, do Jorge Nivaldo, do Arthur Albuquerque, do Nivaldo Ferreira. Eu preciso ser amigo desses. Preciso ser amigo de todos que fazem a política. Porque se eu for amigo desses, de todos, e eles verem a verdade dentro de mim, independentemente de quem eu voto, eles vão saber que o que eu disser vai se tornar autoridade. E eu nunca vou pedir para mim. Eu sempre vou pedir para o próximo. Inclusive, essa questão de pedir, já cortando um pouco a sua fala aí, vi que você estava na Câmara dos Vereadores. Sim, batalhando. Pelo povo. Pelo povo. Pelo povo. Pelo povo. Eu não preciso. Eu poderia levar diretamente para o prefeito, porque vocês sabem que eu tenho acesso ao prefeito. Mas eu quis levar para os representantes do povo. Tem representante lá dentro, meus irmãos, e eu vou detonar pelo menos uns 7 ou 8 que não tá nem aí para você. Mas já são eleitos esses? Infelizmente, sim. Estão sentados na cadeira, né? Estão sentados na cadeira. Infelizmente são e vão ser. Rapaz, na próxima eleição. O povo queria alguém que nem tu lá, assim, desse jeito. Sentado naquela cadeira. Aí eu morreria cedo. Será? Porque eu fui buscar fontes, eu tô no Juá, na Jurema, todos os dias. A gente vê a quantidade de pessoas que tem lá, a quantidade de casas que tem lá. A gente vê. Elege o vereador na Jurema e no Juá? Elege não, mas... Chega perto. Chega perto. Aí... Um lugar de difícil acesso, abençoado, mas de difícil acesso, pertinho da cidade, não dá nem 20 minutos. Se abrir uma via, não dá nem 5 minutos da cidade. Essa foi a sua pauta lá, Essa foi a minha pauta. Em questão de abrir a via para facilitar o acesso. Exatamente. E aí o que é que acontece? Aí dá voz ao povo. Sem Isso aqui dúvida. É dar voz ao povo. Aí o que é que acontece? Um vereador foi buscar fontes no Google, só dá um Google. Mas ele não entende o que é tecnologia. Vamos mudar isso, vamos ver pessoas que pegam um celular desse e saibam mexer, saibam pesquisar. Seja curioso. Tem pessoas lá que têm 34 anos de mandato. Eu tenho 33. Não, vereadores? Vereadores. 34 anos de mandato? 34 anos de mandato. Não é possível, não. É. E qual o projeto de lei deles? Nenhum. Nenhum. Vamos acordar, meu povo. Nenhum. Eu acho que se eu trouxesse você aqui no episódio político, ia ser... Não, aí eu ia detonar. Por quê? Porque... E eu vou lhe trazer. Porque 80% dos vereadores de Limoeiro, eu só vi um, que é Genésio Lira, que tem um projeto de lei. Só vi ele. Possa ser que tenha outro. Mas os outros não têm. Digo a você e peço para eles virem me provar. Digo, olha, você estava errado. Eu digo, rapaz, me perdoe. Ei, você citou bem aí o Genésio Lira e já aproveitando esse gancho,
já quero deixar claro, venha participar conosco aqui e já apresentar esse projeto aí para o povo conhecer. Convide ele, Caio, para estar aqui conosco também, viu? Eu tenho um projeto desse aqui que vocês estão fazendo. É mesmo? Tinha, né? E eu quero muito puxar essa bandeira aí e tal, que é uma coisa que eu gosto muito de movimentar, de ver as ideias. Mas eu tenho certeza que Genésio Lira pode vir de vereadores de Limoeiro. Estou falando de Limoeiro. Todos estão convidados, Caio, sem exceção, não, todos. Mas aí eu vou chegar. Genésio Lira pode vir, o Rodrigo pode vir e o Marconde pode vir. Até a Lino ou o Hernandes pode vir. Mas o restante não vem porque tem medo de ser queimado. Como assim, Caio, ser queimado? Porque não tem projeto, não tem ideia, não sabe falar. Tá entendendo? E o povo ainda quer esses políticos lá dentro, ou vereadores? Eles não querem, mas não sabem votar em outras pessoas. Aí por isso que o podcast A Voz do Povo vem literalmente usando um meio de via através de outras pessoas com o conhecimento para passar para os nossos eleitores que precisa mudar. Sim. É necessário. É necessário. E já abrindo uma enquete, aproveitando essa situação que deu um foguinho, abriu uma enquete na página lá no Instagram. Quem quer Caio como vereador? Não bota esse negócio. Repreende, Jesus, repreende. Aí eu vou fazer que nem o meu pastor, eu boto a mão assim e diz, sai, tá repreendendo em nome de Jesus. Caio, esses 7, eu gosto de política, a verdade é essa, eu gosto de política e a gente percebe que o nosso município, ele é movido à política. Não só o nosso município. Não, o Brasil, o mundo. Mas, assim, quando a gente foca Limoeiro de Anadia, Alagoas, se não existe política, não existe a prefeitura, tem um monte de gente desapropriada, desempregado e daí por diante. Esses 7 aí que você citou, assim, falou com ênfase, dentro da sua fala, chegaram a uma conclusão em questão de abrir a via ou deram algum parecer? Não, teve um que questionou se tinha 300 casas ou não. Que ele quis dizer que... Não tinha. Ele nunca foi... Ele só foi lá há 4 anos atrás. Não tá nem aí para o seu voto. É esse? Tindou. Ah, o Tindou? É. Foi ele quem questionou. Tá entendendo? Era o que tava lá. É nítido. Eu não posso. Eu não posso tá mentindo. Nem tô queimando ele, nem nada. Tem que dar nome aos bois. Eu tô falando a verdade. Então... ele questionou se tinha 300 pessoas lá. Se tinha 300 casas lá. 300 casas. Esse acesso, Caio, ele passa a via-se para ter esse acesso. O terreno é público, não é privado? Não, o terreno é privado, tem que fazer a desapropriação, tem que fazer o estudo. Foi justamente, Deus me mandou lá, Deus nos mandou lá. Porque tem a minha esposa que está também, tem uma irmã chamada Isabela, que também está nessa luta. Foi ela quem pegou, fez o abaixo-assinado, tá entendendo? Então são pessoas que estão querendo fazer acontecer. As pessoas lá não tem, assim, perspectiva de abrir, ela não tem... não, isso aí vai ser em vão, mas mesmo assim ela foi batalhando até conseguir os 10%, passam um pouquinho mais, da população do lugar para abrir essa petição pública para solicitar essa abertura dessa via. E aí, eu puxei a fonte para trazer uma fonte verdadeira, a gente já está terminando, e para trazer uma fonte verdadeira que tinha 300 casas. Aí ele questionou se tinha 300 casas ou não. Eu disse, rapaz, olha, eu tô lá todos os dias e eu busquei fontes do IBGE, dizendo que tinha. Ah, mas não tem. Então vá lá e conte. Tá entendendo? Então vá lá e conte. Se tem ou se não tem, a importância ali não estava em se tem 300 casas ou não. Era se abrir a via ou não. Sem dúvida. Então são pessoas que já tiveram o seu tempo, eu acredito que já tiveram o seu tempo, já fizeram a sua parte, sua missão já foi cumprida. Agradecemos aos vereadores que têm mais de 20 anos de mandato. Agradecemos pelo seu empenho, pela sua luta, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas agora é hora de dar lugar ao novo. Sem dúvida, precisa mudar. E o novo não sou eu.
O novo é outras pessoas. Tá entendendo? O novo não sou eu. Não é eu que estou pedindo. Tem que haver uma transformação. Porque aí a gente sabe... Hoje, Caio, dentro da sua visão, para a gente finalizar, nós estamos chegando na hora. Se hoje você fosse dar um nome para um novo, não para os que já estão eleitos. Os que estão eleitos, a obrigação é trabalhar para o povo, ser realmente ali um porta-voz do povo, não um empregado do povo, mas que trabalhe verdadeiramente para que o povo venha ali não só confiar, mas ter ele como apoio em si, porque a gente sabe que não é fácil, principalmente dentro do nosso município. Mas se hoje você fosse dar uma voz para um novo, aquele que nunca sentou na cadeira e que poderia ter a oportunidade de sentar ali na cadeira dentro do nosso município, que você conhece bem mais que eu, você viveu a sua vida toda aqui. Eu ainda tive uma passagem por fora, voltei agora há pouco tempo e batalhando ali para conhecer um pouco mais. A galera que era da nossa época cresceram, construíram a sua família e daí por diante. Hoje você tem uma voz, Caio Hayale. Quem você hoje indicaria um novo dentro do seu conhecimento para sentar em uma das 11 cadeiras ali como vereador? Aí é um pouco complexo. Botafogo aí, Botafogo. Aí é um pouco complexo porque é o seguinte. A gente vai estudando a política e vai vendo que tem algumas pessoas lá que estão inconformadas com a situação. Se você pegar as ideias do Genésio Lira, Esse é seu vereador, o Genésio Lira. Ele é o vereador de todos, né? Que tá lá, né? Ele é o vereador de todos. Mas se você sentar com ele, você vê que ele tem boas ideias, bons projetos. Mas aí ele esbarra na questão do tomar lá da cá. Não é que ele toma lá... Não, é porque o executivo precisa do legislativo, o legislativo precisa do executivo. E a gente vê que tem essas questões de empregabilidade. Tem alguns correligionários que precisa de um apoio financeiro e que precisa trabalhar. E aí coloca ele na prefeitura. Aí amarra a mão e os pés daquele vereador que teria uma dedicação maior. Entendi. Então, o que entrar lá tem que ser empreendedor. Por isso essa bandeira do empreendedorismo. Tem que ser empreendedor, que tenha suas condições próprias, que saiba levar as pessoas, principalmente aqueles cabos eleitorais, de forma independente, para que assim ele faça a transformação. Porque, por outra, aí ele vai estar sempre dependendo do executivo, e o executivo aí bota algumas amordaças no legislativo, e o legislativo agora está botando algumas amordaças no executivo. A gente sabe que política é meio complexa, mas, infelizmente, quando nós lançarmos aí um novo episódio sobre política, vamos trazer o Caio aqui para falar um pouco sobre política, que o Caio é curioso e entende da política, também envolvido na política, né? Que você começou, como você disse, falando sobre política e daí por diante. No Brasil, se você não souber falar de política, você não sobrevive. No Brasil, não é em Limoeiro. Infelizmente. Eu vou para São Paulo. Esse ano eu fui 4 vezes para São Paulo. Política. Lá só se fala política. Jair Bolsonaro e Lula. Fui para o Rio Grande do Sul há 3 anos atrás. Fui para o Rio Grande do Sul. A primeira coisa que eu cheguei, quando eu pisei no aeroporto, no Rio Grande do Sul, veio uma pessoa de lá para cá e disse: e o Lula, como é que tá lá? Ele odiava o Lula, cara. Tá entendendo? Mas aí dá um entender. Fui para Fortaleza esses dias, sentei com uma pessoa e a gente começou a falar sobre política. Fui para Recife, entrei no Uber política. Então, onde você chega, as pessoas estão falando sobre política. As pessoas dizem que é um tema que não se discute, e é o que mais se discute. Tá entendendo? Então, a política, o que é a política? Estudo das cidades, estudo dos casos. E para a gente finalizar, Caio, e agradecer não só a Deus como primeiro desse projeto aí, agradecer a você pela participação
e pelo carinho de ter aceitado o convite imediato de iniciar aí o 8º podcast e o primeiro episódio sobre o empreendedorismo. Quero que você deixe uma palavra emotiva para o início desse ano, né? Início desse ano 2024, seja ela bíblica ou seja ela voltada ao empreendedorismo, focando diretamente naquela câmera para que as pessoas sigam de forma totalmente diferente esse ano 2024. Para a gente não ficar naquele jargão. Olha, 2023 eu fiz isso e isso, 2024 eu vou fazer melhor e às vezes a gente passa fazendo até pior. Porque quantas vezes todo fim de ano chega a gente fala 2024 eu vou fazer diferente. A gente realmente faz diferente, mas não para melhor, sim para pior. Tem um versículo bíblico que eu sou apaixonado. Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você mudar o ano é fácil. O ano já mudou. Mas você tem que mudar a si. Você não pode se conformar, você tem que ter uma nova mentalidade. Você tem que ter objetivos, foco, determinação. Você tem que ter metas. Quando a gente tem metas, a gente não vai a qualquer lugar. Existe um filme da Nárnia que diz o seguinte, tem um gatinho lá que vai e fala, olha, ela diz, eu não sei para onde vou. Então, se você não sabe para onde vai, aí ele diz, qualquer caminho serve. Então, busque ter uma meta, busque ter um objetivo, seja emagrecer, seja crescer profissionalmente, seja crescer espiritualmente, seja se aproximar mais de Deus, que eu digo a você, se aproxime de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Deus se achega a você e as bênçãos começam a ocorrer na sua vida. Os milagres começam a acontecer. Foi o que aconteceu na minha vida. E certamente é o que acontecerá na sua vida. Então, ano após ano, é a mesma coisa. Quem tem que mudar é você, a sua mentalidade. Não vos conforme com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso aí, meu povo. Chegando ao fim, quero lhe convidar para não só nos assistir, mas como curtir, compartilhar e interagir conosco lá, inclusive na enquete, viu? Logo, logo sai. Valeu, galerinha. Até mais. Valeu, Deus abençoe.